algumas orientações, estratégias, para o Senhor nos dar alguns direcionamentos, alguns ensinamentos, para que nós possamos vencer as nossas lutas cotidianas, para que nós possamos vencer muitas das vezes aquelas limitações que se põem sobre as nossas vidas e até mesmo parece que nós não vamos conseguir rompê-las. Eu não poderia nessa noite deixar de estar falando sobre o texto anterior a este. Eu não poderia estar falando aqui sobre essa grande libertação que Jesus opera na cidade de Gadara, sem antes falar do grande sofrimento e da grande dificuldade que os discípulos tiveram que sofrer para chegar até este lugar. A Bíblia vai dizer em Marcos, capítulo de número 4, o versículo de número 35 em diante, que Jesus vai chamar o seu discípulo, ou seja, a uma convocação, e Jesus vai dizer para os discípulos o seguinte: entremos no barco e passemos para outra margem do mar. A Bíblia vai dizer, meus amados, que os discípulos, ao ouvir o chamado do Mestre, eles se colocam à disposição e entram no barco com Jesus e começam a remar. Mas ouvir a voz do Mestre e se colocar à disposição é algo que não vai agradar o nosso opositor, é algo que não vai agradar o nosso adversário. Não é tão simples ouvir a voz do Mestre e dizer: Mestre, eis-me aqui. Falar assim como disse o profeta: envia-me a mim. Porque a Bíblia diz que quando os discípulos ouviram a voz do Mestre, assimilaram o chamado e aquilo que o Mestre estava oferecendo a eles, e entraram dentro daquele barco e começaram a remar. Uma grande tempestade, ela vai se formar e ela vai começar a assolar a vida dos discípulos. E nessa noite eu gostaria que, por favor, você virasse para o irmão que está ao seu lado e dissesse para ele o seguinte: você está entendendo o porquê da tempestade, meu irmão? Se ele entender, ele já vai começar a dar glória a Deus aqui nessa noite. E se ele não entender, você vai dizer para ele o seguinte: é porque você ouviu a voz do Mestre e está fazendo a vontade dele. Eu começo a entender aqui nessa noite, pastor, que quando nós se colocamos à disposição de obedecer o Mestre, nós vamos passar por lutas, por dificuldades, por tempestades, por aflições. E a Bíblia diz que os discípulos aqui estão passando por esse momento. Mas a Bíblia vai dizer que um dos discípulos tem a excelente ideia de ir até Jesus. Ele vai chegar até Jesus e vai dizer: Senhor, o Senhor não te importa que nós já estamos aqui quase a perecer, ou seja, o Senhor nos chamou e agora o Senhor está nos abandonando. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus se coloca de pé e vai repreender aquela tempestade. A tempestade é repreendida de uma forma específica. A repreensão de Jesus é a seguinte: cala-te, aquieta-te. Por que cala-te? Porque aquieta-te, senhores. É como se no momento que os discípulos ouvissem o chamado do Mestre e entrassem no barco com o Mestre, o Satanás lá do inferno já estivesse dizendo: vocês querem fazer a vontade de Jesus? Então eu vou acabar com vocês agora, eu vou afundar o barco de vocês agora. É como se cada onda daquela que estivesse batendo no barco dos discípulos fosse Satanás dizendo: eu vou afundar vocês, vocês não vão chegar do outro lado, vocês não vão concretizar o chamado que Ele quer que concretiza-se na vida de vocês. Vocês não vão muito longe, agora é o teu fim, é agora que vocês vão afundar. Mas quando Jesus é invocado, ele se coloca de pé e ele dá uma ordem. A ordem é a seguinte: cala a boca, Satanás, porque a palavra que aparece na vida desses crentes aqui não é a tua, mas é a minha. Somente quem crê nisso, levanta a mão, abre a boca aí. Tá com esse irmão que está falando e fala: vai ter cala a boca de Jesus pro diabo hoje na tua vida. Ele não entendeu, meu filho? Larga de ser ruim, profetiza para ele dizer: vai ter cala a boca de Jesus pro diabo hoje na tua vida. Eu vim aqui como profeta de Deus, eu vou profetizar na tua vida, meu filho. O que vai prevalecer na tua vida não é a palavra do opositor, do acusador, do contendeiro, do fofoqueiro, mas a palavra que vai prevalecer na tua vida é essa aqui que está sobre a tua vida. Ela é a promessa de Deus e o Senhor vela por ela. Só quem crê nisso abre a boca para adorar a Cristo. Jesus vai chegar a outra margem do mar e daqui a pouco você vai entender o porquê dessa introdução. A Bíblia vai dizer que quando aquele homem observa Jesus,
ele vai correr e vai se prostrar diante dele. Nós estamos aqui vendo o relato de um homem que se prostra diante de Jesus. E esse homem que está se prostrando aqui não é um crente como eu e você, que somos adoradores de Cristo. Esse homem que está se prostrando aqui não é um santo como eu e você. Esse homem que está se prostrando aqui é um homem que era o terror de Gadara. A Bíblia diz que esse homem era tão endemoniado que ele andava pelos montes de dia e de noite. Na mão desse homem tinha pedras, e ele andava pelos montes se ferindo o dia inteiro e a noite inteira. A Bíblia vai dizer aqui, meus irmãos, que a morada desse homem era os sepulcros. Você pode entender o que é isso? Segundo alguns historiadores, aquele homem, quando via um velório, ele expulsava todo mundo do velório e se alimentava das vísceras do ente querido que estava sendo velado ali. A Bíblia vai dizer que nenhum dos três poderes dessa cidade, nem o executivo, nem o legislativo e nem o judiciário conseguia parar este homem. Alguém teve uma ideia um dia e disse: vamos fazer um presídio e vamos colocar ele lá dentro. Quando soltaram o homem dentro do presídio, ele arrebentou as correntes, ele arrebentou as cadeias e ninguém conseguia parar este homem. A Bíblia vai dizer que este homem atormentava essa cidade. Quem já está entendendo vai dando glória, que eu estou pregando para a igreja inteligente nessa noite. A Bíblia vai dizer que este homem aqui, ele era um